Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast, trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Aqui é o Axel e hoje estou novamente com o meu amigo Rafael Kiliper. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, irmão. Prazer estar aqui conversando com você, conhecendo sua casa e mais uma vez trocando conhecimento, sabedoria sobre a vida e negócios. Pois é, vai ser sempre muito bem-vindo, tá? Agora que já veio a primeira vez, vai ser sempre muito bem-vindo. Galera, se você quiser, né, quem estiver em casa, quem quiser, lá no podcast tem um episódio com o Rafa em 2018, talvez? Cara, faz muito tempo. Eu ia olhar, só que, foi 2018, por aí, né, nos meados de 2018, em que a gente fala mais sobre aquele ponto da vida do Rafa, né, e toca bastante nos princípios que ele trouxe da ginástica para aplicação no CrossFit. A gente vai falar sobre isso também aqui, mas a gente vai tentar trazer uma visão mais ampla, né? Hoje o Rafa é uma referência em diversas áreas, não só no treinamento de ginástica, mas em diversas áreas. A gente vai bater um pouquinho em tudo. Show? Então, eu vou botar o link aí, Vinícius vai colocar o link aí também na descrição para vocês, caso vocês queiram ouvir aquele episódio. Fechado? Então vamos lá, irmão. A gente conversou lá publicamente pela última vez, né, em 2018, se eu não me engano. Muita coisa mudou, né? A gente tá em 2022 agora, muita coisa mudou mesmo. Bastante. Né? Muita coisa mudou. E vamos conversar um pouco sobre essa trajetória, né? Ali em 2017, na época que a gente conversou, você já tinha decidido, né, se aposentar. Sim. Por causa da demanda de trabalho que estava surgindo de clínica, né, em relação à ginástica, tudo isso. E qual foi o próximo passo, né? Se a gente parar para pensar e você parar para refletir um pouquinho em 2018, qual foi o próximo passo depois das clínicas que você já estava dando, consultoria que você estava dando para várias pessoas no Brasil inteiro? Eu acho que o ponto principal é relacionado a essas minhas mudanças, ciclos que se abrem e se fecham, né? Se atrela muito à importância da minha base, né? Que eu quis construir, que estava sendo construída, que era a minha família, né? Então, ali em 2017, minha esposa grávida, um filho vindo, houve muitos questionamentos, né? Como eu fui um atleta profissional de ginástica e não fui atleta profissional de CrossFit, eu me divertia, né? Tinha ali um período curto de treinamento específico para uma competição elite ou algo do tipo. Eu falei, cara, eu preciso fazer escolhas diferentes porque eu tenho uma família agora, né? A hora chegou. Aí eu fui, cara, muito abençoado de conseguir fazer essa escolha num momento muito importante, né? Porque muitas pessoas, elas me conheciam, o Rafa, como atleta, né? E eu acredito que muita gente me contratou no começo para fazer clínica para, tipo assim, cara, como é que eu vou fazer o tanto de movimentos ou os movimentos da maneira como você faz, Sim. né? E nem sempre, talvez, daquela visão, tipo, o Rafa é empreendedor, o Rafa que ensina a ensinar, né? Que traz as ferramentas para transformar a didática de ensino dos coaches, de fato. Então, essa mudança foi muito importante ali em 2017. Quando a gente falou em 2018, eu já estava fazendo clínicas pelo Brasil inteiro, tinha consultoria online, já tinha uma parceria com a Sky Hill fechada, que estava crescendo astronomicamente. Em 2019, a gente fez o nosso primeiro camp, que seria uma imersão, né, pela primeira vez vista dentro do mercado brasileiro, de ginástica aplicada ao CrossFit, de 4 dias e num ticket bem agregado, né, um ticket bem alto. Então, o que te levou a... Porque o que acontece, né? Muitas pessoas já fizeram clínica. Se a gente parar para pensar no Brasil aí, se a gente parar para refletir, várias pessoas que se destacaram, por exemplo, como você, né, que teve um top 10 ali no TCB, né, que teve um destaque numa seletiva ou no regional da vida, alguma coisa assim, fez clínica, rodou o Brasil inteiro, só que muitas pessoas, quer dizer, acho que ninguém virou essa chave de falar assim, não, eu vou me desligar completamente dessa parte aqui de performance e vou realmente desenvolver uma metodologia, porque foi o que Sim. aconteceu, né? Uma coisa é você ensinar, outra coisa é você ensinar, como você falou, outras pessoas a ensinar. De fato. Então, o que virou na sua cabeça que você falou assim, cara, não é só isso aqui, né? Tem mais além disso. Eu acho que quando eu fiz minha primeira clínica, foi uma loucura, Thaís estava junto comigo e o Pedro, super pequenininho. Foi uma doideira. Na época eu dei uma clínica de ginástica e LPO no mesmo dia, no final de semana. Só que quando terminou, eu tive uma sensação muito grande que as pessoas precisavam muito daquilo, daquela parte do Rafa,
Não a parte de competição, do atleta que sobe no pódio, que faz uma apresentação bonita, não. Eles estavam tendo uma necessidade muito grande sobre processos de ensino, né? Então, a maneira como eu estava ensinando, a forma de descomplicar a ginástica, de fato, e quando a gente fala descomplicar a ginástica, eu trago a realidade da ginástica artística, um esporte olímpico com alto grau de dificuldade mecânica. Cara, é a arte de se fazer ginástica num nível surreal, né? E trazer para o público comum, né? Ensinar a senhorinha a virar de ponta cabeça e ela se sentir uma Daniela Hipólito. Tipo, falar, caraca, cara, eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer isso na minha vida. Né? Trazer essa perspectiva para as meninas que um dia desejam subir na argola e a gente entender que dentro da história do esporte ou da humanidade, nunca a mulher demonstrou força ou capacidade física no implemento argola. Né? Porque na ginástica artística não tem. Houve na história do circo a apresentação de argola, mas era uma coisa mais acrobática. Né? Então, trazer essa perspectiva de ensino, metodológica, organizar isso, aplicar e ver que estava dando certo, e ver a necessidade da galera foi uma coisa muito louca. E eu tive essa mesma sensação com a Sky Hill. Porque também, na minha época, a galera não usava grip. Né? A maioria da galera ou competia sem grip, ou treinava sem grip. E eu vim de um esporte que é obrigatório você usar grip. Não tem como você... É obrigatório. Não existe a possibilidade de você subir na barra e você não usar grip. Então, a criança, quando ela começa os primeiros processos ali de criação de balanço, de força, eles já começam a colocar um grip na mão da criança. Existem tamanhos diferentes, né, para idades diferentes, para que a criança comece uma adaptação. Porque como é um implemento muito técnico, ela necessita de técnica de execução. E eu também busquei descomplicar isso e trazer de uma forma para a pessoa comum, né? Então, sobre o grip da Sky Hill, né? A gente vai ser assim, gente. A gente vai ficar entrando em vários pontos específicos, né, de uma maneira mais aprofundada, e a gente volta para a linha do tempo de uma maneira geral. Sobre o grip da Sky Hill, ele revolucionou esse equipamento, né, esse material, esse acessório de treino, porque antes a gente tinha grip de couro, grip de fibra de carbono, tinha mais algum? Cara, tinha de tudo, época, né? Eu lembro que eu sou das antigas também, a gente fazia gripe de esparadrapo. Isso, a gente exatamente. A gente colava assim, ó, os esparadrapos, encaixava no dedo aqui e ferro, irmão. Vocês estão achando... Era ferro. Vocês têm tudo na mão. Ou aquele grip bem fininho, era um couro meio sintético, meio natural, que era bem fininho também, né? Que a galera colocava o dedo. E agora a gente sabe... Agora, eu sei, né? Você sempre soube, mas agora eu entendo a história da Sky Hill melhor, agora que eu tô dentro da empresa. Como é que, tipo, surgiu o grip da Sky Hill? Sim. De uma maneira rápida. Engraçado, porque em 2016, quando eu fiz o meu TCB, eu competi com o grip da Sky Hill. E na época... dentro da regra do próprio CrossFit, não era permitido grips estilo ginástico. Era uma regra mundial, né? Ou com alguma protuberância na ponta. E até na época, eu usei ele meio escondido, assim. Tipo, eu entrei na arena meio escondido. Como ninguém tinha, então Sim. A galera não olhava, assim. Não era um grip que destacava numa cor, né? Então, eu entrei na arena 2016, que era um grip lá do sul, né? Então, muito pouco conhecido. Mas era um grip que eu coloquei na mão e falei, cara... Isso aqui é o que as pessoas precisam para entender o como pode economizar, o como pode ir mais longe dentro de um workout. Porque chega um momento que a dor vai fazer você largar a barra, né? Não, e é bizarro. Mas a galera da Sky Hill, como é que eles surgiram com isso? Então, é uma empresa, né, Axel, de 30 anos. Sim. Né? Eles eram especialistas em neoprene. Né? Eles tinham uma outra empresa que fazia colete salva-vidas para a modalidade de vela. Então, né, eles vestiram 70% da comissão olímpica de vela nas últimas Olimpíadas no Brasil. Então, um produto de muita qualidade, um baita know-how. E o Bruno, que era um atleta de vela, um amigo meu, ele viajava para o mundo, né, para fazer as Olimpíadas e campeonatos mundiais e tudo mais, e ele fazia CrossFit como base de condicionamento para ele. Então, uma viagem para o exterior, ele trouxe um grip da Versa Grip, que era uma base muito parecido com o grip da ginástica, mas sem colocar o dedo. Sim. E dentro daquilo, eles desenvolveram uma lona, né, PVC, que até então ninguém usava, uma lona dupla, com uma protuberância na ponta. Então, ali se desenvolveu o primeiro modelo do grip da Sky Hill. Entendi. E aí eu conheci o Bruno, né, quando eu comecei a dar os cursos. E, cara, eu precisava
que a galera usasse grip, não porque eu queria vender o grip pra galera. Na época, de uma forma muito sincera, a minha principal intenção era o quê? Que a galera aguentasse final de semana sem abrir a mão. Sim. Porque eu colocava 3 horas de movimento suspenso, todo mundo com a mão aberta. Ia no outro dia para subir na argola, ninguém conseguia aguentar. Então, tipo, eu falei, cara, preciso realmente desse acessório Sim. caminhando junto comigo, porque é extremamente importante pra galera. Bizarro, né? Como é que em qualquer coisa na vida, em qualquer área, a gente tem esse paradoxo da oportunidade de encontrar o preparo, né? Total. Porque o Bruno fazer preparação através do CrossFit, trazer um grip lá de fora e justamente para Skyhill, que tinha alguém lá disposto a pensar em desenvolver algo desse tipo, para hoje a gente tá aqui. É muito louco isso, É muito né? louco, cara. Muito louco. E rapidamente, né, entrando nessa questão do grip, eu fui usar o grip da Skyhill só agora, né, esse ano. Eu tava acostumado a usar o de couro. Lá no Rio, era muito comum usar o de couro, porque lá no Rio a gente não tem nenhuma barra, quase nenhuma barra tradicional de marcas conhecidas de equipamento. Então, por exemplo, uma Ultra Wide da vida, lá no Rio não tem. Lá é Serralheiro e Marisia. Serralheiro e Marisia, você bota o grip de couro, você gruda e já era, Perfeito. né? E aí você não precisa procurar muita coisa. Agora, na hora que eu vim pra São Paulo, sofri muito, ficava passando magnésio toda hora, e o grip não ficava. Não tinha uma aderência boa. Não dava aquela segurança, né? Na hora que eu botei... Isso aqui, ó, foi falado pro Rafa por trás, né? Eu compartilhei com vocês depois, mas... Falei, cara, depois que eu comecei a usar, eu tive dificuldade porque puxava demais aqui, Sim, né, a no pressão punho. nos punhos, né? E aí, mas na hora que eu fui realmente trabalhar meu movimento, ficou muito mais fácil. Mais solto, né? Porque eu parei de me preocupar com a pegada. E a partir do momento que você para de se preocupar com essa pegada, com aquele medo que muita gente Exato. tem de cair da barra, Isso. né? Você consegue pensar no resto das coisas que você tem que fazer. Total. Né? Você pensa nas posições que você tem que alcançar. Você pensa na hora que você tem que fazer certo movimento. Então, porra, ajudou muito, melhorou muito. É o tênis de corrida pro Sim. cara que já consegue perceber a diferença de um tênis ali, Sim. né? E, cara, é um material muito técnico, né? Ele necessita de uma boa base. Acho que o sucesso da Skyhill hoje, que a gente está crescendo, ele lidar muito com esse processo, essa preocupação de entender que a comunidade precisava daquilo, precisava solucionar um problema de abrir a mão, da galera entender melhor a mecânica do movimento, né? Sem se preocupar com a dor na mão, mas atrelado com uma boa base de preparação. Sim. Né? E a gente se preocupa muito com isso, cara. Tanto que agora, esse mês aí, a gente vai lançar um programa de 40 dias de fortalecimento de grip. Então, a pessoa que comprar o grip, ele ganha um programa de grip e de pull-up. Né? De pegada, tá, gente? Pegada, pra quem tá perdido, de exatamente. pegada. De tá? pegada, pra Fortalecer. pra pessoa entender que o uso do acessório é muito importante, mas a preparação dele é essencial, é primordial, né? Com certeza. Tem pessoas que não conseguem pendurar na barra e ficar sem o grip. Isso não pode acontecer. Não porque pode. é perigoso. E a gente vê várias pessoas caindo, né? Total, Como a gente é vê. perigoso, cara, é perigoso. Infelizmente, outras pessoas postando isso achando engraçado. E Mas, enfim. E na ginástica acontece também, tá, Axel? Por isso que a gente faz todo um processo de base, a gente tem toda uma preocupação desde a formação da criança. A criança com 7, 8 anos, tu já vê criança subindo na corda 10 metros, 15 metros legless, né? No L-sit. Então, porque é uma base essencial para ela não escapar da barra, para ela, né, diminuir o máximo o risco dentro da modalidade. Isso também deve ser encarado dentro do CrossFit. Bom, então voltando agora, né? Entramos na Skyhill, então naquela época você viu a necessidade de ter isso, por isso que houve essa junção. E a partir daí, né? Como é que foi o seu desenvolvimento? Foi diminuindo o número de clínicas? Foi trocando a consultoria? Né? Conta um pouquinho sobre esse Cara, processo. a Thaís acompanhou minha esposa bem no começo. Ela tá aqui, tá, gente? Por isso que de vez em era quando uma loucura, assim. Eu era o goleiro, o zagueiro, o atacante. Ela tava na comissão técnica, que me ajudava com o que podia. E, cara, foi uma loucura, né? Porque eu viajava na quinta ou na sexta, dava curso sábado e domingo, voltava na segunda-feira à noite, estava em casa. E ao longo da semana, como era um produto novo, um serviço novo, muita gente queria consultoria. Então, cara, muitos coaches de CrossFit, bastante alunos passaram pela minha mão para entender como que programa a ginástica, o que seria uma base de correção, para eles passarem também adiante. Era um processo de ensino para muito coach também. Eu ajudei muito coach nesse sentido, assim. Então, cara, eu já cheguei a ter 100 alunos de consultoria atendendo sozinho.
né? E dando curso todo final de semana. Cara, era uma loucura, assim. Só que, obviamente, com o tempo, eu fui percebendo como era importante ter mais pessoas, né? Junto comigo. Então, a gente foi lançando camp, então, workshop. Aí eu falei, cara, eu preciso de uma equipe, né? Então, equipe técnica, um financeiro, uma pessoa para me ajudar com os grips, o próprio time da Skyhill integrado junto comigo. Foi construindo uma empresa mesmo. Né? Cara, foi construindo uma empresa, né? Tanto que a gente criou ali o CNPJ em 2017. E, cara, foi muito louco, porque, por exemplo, foi na pandemia que, de fato, eu profissionalizei muito o meu processo, né? Como empresa mesmo, né? Antigamente, o nosso logotipo era Insista, Resista, Conquiste, né? Que estava muito atrelado à minha história como atleta dentro da ginástica e o quanto que todo esse processo de persistência, resiliência, me trouxe a chegar a se tornar das referências de ginástica do Brasil, né? E depois a gente houve um rebrand onde eu coloquei Strong Together, né? Que seria Juntos Somos Mais Fortes. Porque eu entendia o quão é importante você ter pessoas ao seu lado, capacitando essas pessoas, liderando, muitas vezes sendo o chefe mesmo para dar uma bronca, para corrigir de alguma forma. Estava ouvindo hoje um canal, cara, uma grande referência dentro do empreendedorismo brasileiro, o Geraldo, e ele falando que a gente é meio pai e meio mãe quando empreendedor, quanto empresário, né? Você vai corrigir, vai ser um pouco coração, vai ser um pouco mais duro. E eu fui entendendo essa transição e fui me vendo cada vez melhor também dentro desse Rafael como empreendedor, como empresário. Tanto que, cara, eu tô 5 anos sem competir, né? Porque foi tanta coisa acontecendo e eu fui percebendo o quanto que precisava da minha energia, o quanto que eu precisava aprimorar esse meu lado, né? Que era um lado até então muito desconhecido por mim, pelas minhas experiências. Estar cercado de pessoas que me orientassem, que, né, me canalizassem, mentores, e para poder direcionar da melhor forma. Então, o negócio foi criando um corpo e a pandemia foi muito importante para acelerar esses processos. Então, sobre a pandemia, né? No nosso meio do CrossFit, de uma maneira geral, a grande maioria, né, 99 ponto alguns números por cento aí, perrengou. Né? Passou por momentos de muita dificuldade, não viu saída. E quando a gente tem realmente, né, um negócio físico, é complicado. Óbvio que é complicado, mas como a gente estava conversando antes de começar, é uma questão de perspectiva também. Se a gente parar para pensar logicamente, friamente, no papel, você precisava de um box para você dar as suas clínicas. Opa. Você precisava de um box para as pessoas dar consultoria, para vender os grips. Você precisava de um box para a pessoa dar consultoria e treinar. Então, se a pessoa não tem um lugar para treinar, ela vai parar de pagar a consultoria. Então, assim como um negócio físico, né, também poderia ser um momento péssimo para você, ruim para você. E foi, assim, a gente não pode romantizar, sim, né, 100%. Sim. E foi um impacto na hora que deu a pandemia. Eu falei, ferrou, cara. Porque os camps foram cancelados, né, consultoria acabou, porque todo mundo que fazia consultoria precisava de uma barra, de uma argola, de um espaço para poder fazer consultoria. Workshops de final de semana cancelados. Porém, aquilo que eu tinha recebido nos últimos anos, eu falei, cara, agora é o momento que eu tenho que respirar e tentar entender o que tem através disso aqui tudo, né? Como é que você acha... Bati no microfone, vou tomar esporro do diretor aqui. Como é que você acha que... O que você acha, né? O que na sua vida te levou a ter essa calma? Porque, cara, parando pra agora que eu te conheço um pouco melhor, né? Pô, você passou por várias dificuldades desde pequeno, sim, né? Várias dificuldades, enfim. E é difícil você ter essa calma, né? Principalmente quando você, às vezes, quando você esteve lá, eu acho que é pior ainda, porque aquele medo de voltar para aquela posição ou uma posição parecida com aquela te paralisa de pensar em como resolver aquele problema. Cara, podem tirar tudo da tua vida. Teu dinheiro, teu carro, tua casa, enfim, a tua fama, cara, até tua roupa. Mas se você não tiver inteligência emocional, né,
se você tem inteligência emocional, você dá a volta por cima de qualquer situação que você vai passar na sua vida. Eu acho que o esporte como um todo, ele é um dos grandes formadores de caráter uma mesmo. sociedade, né? Eu acho que ele é um core muito importante porque traz essa perspectiva de caráter, direcionamento, disciplina. E também, cara, eu tive uma história dentro da ginástica, como você falou, muito traumática, né? Tipo assim, eu até já abri algumas vezes pra galera, tive várias lesões que me tiraram dentro da minha perspectiva e sonhos dentro do esporte, mas aquilo ali não ferrou com a minha vida, aquilo ali me preparou pra vida. Então, assim, na hora que deu a pandemia, eu lembrei da minha lesão no joelho. Eu falei, mano, eu já passei por coisa pior. Porque quando eu lesionei o joelho, o meu corpo era meu ganha-pão. Eu não tinha outra fonte de renda. Eu não tinha dinheiro guardado. Meus pais não tinham dinheiro guardado. Eu não tinha dinheiro para fazer um exame, cara. Meu técnico que fez uma vaquinha para fazer um exame, né? E ver que situação que eu tava, se minha carreira acabava ali, se eu tinha que fazer uma cirurgia, o que foi. Então, eu vendo essa perspectiva do esporte, né? Do que eu passei no esporte, eu falei, cara, agora eu tô numa outra realidade da minha vida, né? Aqui onde eu estou tem muitas oportunidades. Hoje tem muitas perspectivas, né? É só eu parar, respirar, entender toda essa adversidade e tentar encontrar alguma oportunidade, né? Aprender com isso de alguma forma. Eu acho que a maioria da galera que tem sucesso, da galera que fala sobre sucesso e você acaba pesquisando, analisando, escutando essas pessoas, você percebe que tem isso na vida de todo mundo. Sim. Então, assim, cara, é uma crise para quem? Qual que é a perspectiva do seu olhar? Eu, naquele momento, para ser bem sincero, eu falei assim, cara, é minha oportunidade de duas coisas. Salvar o meu casamento, porque eu não tinha finais de semana nem contato com a minha esposa, a gente morava na mesma casa, mas eu estava mais fora do que dentro. Ter esse contato com a minha esposa, com o meu filho, resgatar essa minha proximidade com eles, como eu não tinha há muitos anos. Desde quando o Pedro nasceu, eu nunca tinha ficado um mês com ele, um mês direto. Então, foi uma perspectiva muito boa para mim naquele momento. E eu falei, cara, o que eu posso fazer de diferente? Eu dou curso todo final de semana. Eu dava clínica todo final de semana. Falei, cara, eu não quero mais isso para minha vida. Porque chegou um momento que eu não conseguia escalar mais aquele meu negócio. Eu tinha 2, 3 camps por ano, dava curso todo final de semana, da consultoria não conseguia colocar mais ninguém. Então, eu preciso criar alguma coisa diferente para escalar o meu negócio. Então, naquele momento, olha só, e tudo é um processo de aprendizagem, porque eu comecei a fazer vídeo de treino em casa. Não é minha expertise, tipo, estilo Lapatim, mas eu comecei a seguir essa galera e eu falar, cara, olha só esses caras, velho. Os caras estão vendendo treino para mais de 20 mil pessoas. Falei, pode ser uma oportunidade, quem sabe eu mudar um pouco a minha área de atuação também e entender isso como pode ser direcionado na minha vida profissional. A Skyhill passou por uma transição de quebra de sociedade. Eu abracei a empresa e falei, cara, tamo junto no sucesso e nas quedas. Sim. Tô aqui também com vocês. Não vou trocar de marca, não vou criar minha própria linha de grips, tá ligado? Que eu tive essa oportunidade, tive proposta, mas eu vou ser fiel àquilo que vocês acreditaram lá atrás e vamos passar por essa pandemia e a gente vai estourar. Tanto que o mês da pandemia, em vez de eu receber o valor em royalties, eu recebi em grip. Recebi uma caixa gigante lá de grip. E quando começou a voltar a galera, eu era o único que tinha grip. Sim. Então foi, entendeu? O investimento. Sim. Para acreditar na marca e saber que ia passar aquele momento e em algum momento as pessoas iam precisar de novo. Então a pandemia me trouxe isso e quando eu comecei a dar clínica, quando eu comecei a dar essas aulas e tentar entender essa dinâmica do online, porque até então eu tinha, por incrível que pareça, eu tinha muita vergonha de falar na câmera, de fazer uma selfie falando, essas coisas. Tanto que a maioria dos vídeos, se você for observar meu antes, era muito tipo eu fazendo movimento e fazendo uma edição ali. Sim. Ponto. Nada eu aparecendo, falando alguma coisa e tal. E olha como foi legal a pandemia, porque me capacitou, cara. Na pandemia eu lancei essa planilha online, primeiro de treinos de core.
tem tudo a ver com a ginástica a vida inteira. Era a única coisa que a galera ia poder fazer sem implemento, né? Sem nenhum tipo de acessório, alguma coisa. Poderia ser feito em casa. Aquilo ali começou deu uma afogada. Eu falei, cara, é isso aí. Né? Até voltar aos camps, tudo é a maneira como eu vou me virar para poder também ajudar a galera e ter uma coisa diferente e eu aprender com isso daqui. Então, eu comecei gravando com o meu celular, depois eu chamei um editor. Cara, quando eu vi, eu tava lançando um curso de handstand walk online. Meu primeiro produto online, 100% online, Sim. assim. Tipo, eu falando, passando a didática. E foi um lançamento muito bom. Eu falei, mano, é isso aí. Então, assim, passei para aquele processo de core. Depois a gente até tentei trazer algumas pessoas de academia para fazer algum treino mais estético. E vou te falar, não deu certo. Trouxe a Carol pra gente fazer um treino bem estético. Foi muito bom, mas foi um processo de aprendizagem. Sim. Porque a minha comunicação com o público é técnico, né? É mudança de opinião. Não é ensinar a galera a ter bumbum duro. Sim. Né? Não é essa. Mas, eu vou te falar, não era aquilo que eu queria fazer, mas era aquilo que era necessário naquele momento e principalmente com a perspectiva de algum aprendizado. Aquilo ali me capacitou para N coisas. Para mim fazer um camp online, me capacitou para ver o mercado com uma forma mais ampla, para inclusive, depois da pandemia, falar, cara, eu nunca vou desistir do CrossFit. Eu nunca vou querer mudar de segmento, porque o CrossFit me deu tudo que eu tenho. E se ele não acabou durante a pandemia, meu amigo, ele não acaba mais. Cara, esse ponto é incrível, né? Como é que ajuda. Porque esse foi um ponto que eu pensei em tocar, né? 2 pontos principais, né? A internet, quando as pessoas olham de fora, às vezes acham que é um jogo muito simples, né? Só que, além de não ser um jogo simples, é um jogo que requer atitude, na minha opinião. E foi exatamente o que você teve. Né? Num momento difícil, em que muitas pessoas não estavam dispostas a correr um risco, a colocar a cara a tapa, Total. Você foi lá e colocou, né? E aprendeu com isso e colheu os frutos. Hoje vem colhendo os frutos e vai colher os frutos disso durante muito tempo. E o segundo ponto, que eu acho que é um processo que muitas pessoas passam. Eu queria saber como é que foi pra você, antes da gente voltar pra linha, mais uma deep dive num lugar aleatório, gente. Antes da gente voltar pra linha e ir pros camps, né, presenciais de novo, como é que você vê, né, e como é que foi pra você esse distanciamento e volta, né, e retorno pra metodologia, assim? Porque eu também passei por isso. E eu acho que muita gente já passou por isso. Sim. Só que eu acho que é um processo natural e necessário. Hoje eu não me puno por isso. Eu falo assim, cara, se eu não tivesse ido, eu nunca saberia que... Eu nunca teria certeza de que aqui é o meu lugar, sabe? Então, como é que você vê isso? Como é que foi, né? Conta pra gente. Cara, primeiro eu entendi que não era o que eu queria, mas era o que era necessário ser feito naquele momento. Eu acho que todo mundo tem dúvidas, todo mundo fica numa incerteza. A gente, né, tem expectativas sobre muitas coisas e a gente se frustra muitas vezes com essas nossas próprias expectativas. E a gente entende, cara, que muitas vezes isso acontece, acho que na vida até de muitos cristãos, assim, né, cara? Que seria a galera que afasta e depois percebe, cara, Sim. Eu não posso viver sem aquele calor. Pra mim, a didática de entender ou explicar CrossFit, velho, é meio louca, assim, porque ele mexe muito com o teu... Não só corpo, mas a tua mente, o teu espírito, né? Ele causa realmente, de fato, uma transformação muito ampla na sua vida, modalidade. Eu acho que por isso que ela sobreviveu mesmo. O cara que criou saiu fora e, tipo assim, não era ele, né? O diretor... Não era ele, Sim. Né? A gente percebeu que não é eles. Na verdade, o que faz tudo isso é uma comunidade. Então, eu pude perceber que, na realidade, me resgatou ainda mais, é comunidade. Né? É a comunidade, é estar próximo da galera, ver o poder do impacto que tem essa transformação e, principalmente, o quanto que a gente pode contribuir para essa galera. O quanto que a gente pode, cara, solucionar muitos problemas, trazer uma perspectiva diferente, né? Você hoje está muito presente no online, você percebe que, mano, quando você recebe um feedback, tipo, cara, você me ajudou muito a conquistar esse movimento. Sim, é muito foda. Cara, a tua dica, tipo, foi muito valiosa para hoje eu ver o meu treino de uma forma diferente.
E quando você percebe o quão você pode impactar a vida das pessoas, e eu vou te falar que nós somos uma engrenagem, o influencer é uma engrenagem, o criador de conteúdo é uma outra engrenagem, o coach é uma engrenagem do box, do dia a dia. Cara, essencial, se não a principal, né? Porque ele que ensina, ele que motiva, ele que tá recebendo todo dia no ouvido, pô, não tô legal, não tô bem, preciso da tua ajuda. E muitas vezes ele é o contato principal ali. Então, assim, a gente perceber que nós somos parte de uma engrenagem que faz todo um ecossistema, uma comunidade funcionar, transformar. Pessoas vão, pessoas vêm. Esses dias eu nunca parei de fazer academia, né, cara? Desde a época da ginástica, a gente sempre fez uma maromba funcional, né? E quando eu entrei no CrossFit, apesar de ter aquela ideia de tipo, marombeiro não se mistura com crossfiteiro, eu tava pouco me lixando e continuava fazendo a minha maromba, apesar da galera ficar me zoando, eu sempre gostei de fazer uma marombinha. E esses dias eu encontrei uma pessoa que já treina há muito tempo e ela, enjoei do negócio, não quero mais. Por quê? Enjoei. Aí eu entendendo o histórico dela, ela tá há tantos anos no esporte, e ela queria muito aprender alguns movimentos que ela não aprendeu. E isso frustrou ela a ponto de ela querer sair da modalidade. Mas eu acredito que muitas pessoas vão ter esse tempo de afastamento e vão chegar lá na frente e vão olhar, cara, mas não era aprender o movimento que me fazia feliz. Era eu estar dentro daquele processo, eu entender que antes eu corria 500 metros e eu aprendi a correr a 5K sem parar. Então, assim, tem N perspectivas de processo de ensino, de melhora do meu condicionamento, que não é aprender um muscle up que vai me fazer chegar no ápice, no topo, né? É o trajeto, né, cara? É o percurso. E eu acho que isso é comum, acho que não só para o aluno, que a gente percebe muitas pessoas que afastam e voltam, pessoas que não voltam mais, e nós, pessoas que criamos conteúdo, que influenciamos de alguma forma, eu acho que a gente passou por esse processo também. Só que hoje eu me sinto tão aquecido quanto eu entrei, e eu entendo o quão é importante o meu papel dentro da comunidade e o quanto que eu posso agregar para a comunidade, o quanto que a comunidade me ensina todos os dias. E é sobre isso, cara. É muito foda isso. Eu concordo plenamente com tudo, né, que foi falado. Pra não perder aqui, a gente tem que continuar, senão a gente ficar aqui 3 dias, mas vamos lá. Então, acabou que a gente voltou da pandemia, né? Voltou assim, né? A gente foi voltando da pandemia, né? Aos poucos as coisas foram reabrindo, as coisas voltaram a funcionar. E aí, o que passou pela sua cabeça? O seu objetivo era realmente, na hora que tudo normalizasse, voltar a ter os camps, né? Como é que você estava pensando no futuro? Cara, passou N coisas na minha cabeça, passou que queria ir para os Estados Unidos, passou que eu não queria mais dar curso presencial, workshop, e talvez dar alguns camps, ou só fazer camp online, ficar só no camp online. Me passou N situações. Mas eu acho que de acordo com o tempo, de acordo com as coisas que foram se normalizando, a gente foi entendendo cada vez mais o meu papel dentro de cada coisa que eu fazia. Até então, dentro da Skyhill, eu era o cara que endossava a marca, mas era o cara que estava colocando ela cada vez mais para cima. Né? A gente não participava de competições, não fazia tráfego pago e cada dia mais se vendia mais grip. Porque todo final de semana que eu viajava, eu colocava na mão de pessoas, essas pessoas espalhavam na mão de outras pessoas e assim foi indo. Então, quando voltou ali depois da pandemia, a gente percebeu que tinha várias outras marcas que foram criando essa mesma linha de material. Que bom isso, fico muito feliz, obrigado a todo mundo que copiou aí. Eu acho que é importante isso, porque quando você tem um processo de referência, pessoas vão querer se inspirar em você. Eu acho que isso é massa, cara. Isso é legal. Obviamente que a gente tem uma legalidade por trás, né? Um porte jurídico, né? Desenho industrial ali, que evita que as pessoas façam a mesma coisa, né? Mas é isso aí. Nós somos uma empresa de inovação, então a gente sempre está um passo à frente. Então a minha relação se estreitou muito com o CEO da empresa, né? A ponto da gente, cara, ter uma parceria muito forte mesmo. A gente entender a perspectiva de crescimento, do quanto que a gente pode ajudar a galera em N coisas e criar novos produtos, inovar, né, a tecnologia, o design e N coisas.
E eu acho que, pô, a pandemia foi normalizando, eu fui me sentindo cada vez mais energizado para criar coisa nova, cara. Né? Eu acho que me motiva muito essa criação, sempre estar ativo, sempre estar fazendo coisa nova, atendendo a comunidade com várias perspectivas e principalmente trazendo um nível de profissionalismo e entrega para tudo que a gente faz num outro patamar. Né? Eu acho que, pô, o Camp, ele tem uma relação comigo muito forte, por isso que eu parei de dar um pouco as clínicas, porque eu percebi também que sozinho eu não conseguia atingir todo mundo. Então, ali em diante, eu falei, cara, eu vou pegar essa galera que eu ajudei na capacitação e vou passar a bola para eles também. Né? Vou passar as clínicas para essa galera, vou fazer um sistema de educação continuada para a galera que faz o level 2 poder dar clínica também e ter o dinheiro, ter o investimento e poder resgatar esse investimento que eles tiveram comigo, com a equipe, poder criar coisas novas com eles e entender que, cara, eu hoje, velho, tipo, eu tô num ponto que a minha equipe, ela é muito mais foda. Tipo assim, pô, os últimos camps que a gente deu, que foi os primeiros que a gente saiu de Joinville, em Sorocaba e em Recife, cara, eu fui o cara que menos falou, o coadjuvante, cara. E eu fiquei muito orgulhoso por isso, porque eu falei, cara, eu de alguma forma fiz parte ali de uma base de formação dos caras. Né? Tem cara que é mestre, doutor dentro da minha equipe. Obviamente que eu não ensinei o cara a especificidade que ele vem e traz pro camp. Mas de alguma forma eu pude inspirar ele em alguns momentos e hoje eu falo, cara, a bola é tua. Sim. E isso foi muito legal, não só dentro da IRC, mas dentro da Skyhill também. A gente criou um sistema de influenciadores que eu falei, cara, eles são uma engrenagem que tá todo dia inspirando a galera a melhorar, a comer bem, a treinar, não parar, a estimular essa galera que tá todo dia ali na rede social. E então a gente pegou o sistema de influenciadores e falou, cara, vamos executar isso dentro da Skyhill que a gente não tinha, né? Foi uma transição que a gente fez IRC e Skyhill. A gente tem muitos coaches com cupom de desconto dentro do nosso site também, porque eles são uma engrenagem extremamente importante, mas nem sempre, aí a gente vem numa perspectiva, né, que nem todo head coach ou dono de box, ele se sente empreendedor. Então, ele muitas vezes não vende nada dentro do box dele, a não ser o serviço, né? E aí ele tem um cupom para também vender, indicar para a pessoa e ter a comissão ou dar um desconto, um benefício para o seu aluno. Então, a gente foi incluindo cada vez mais pessoas em uma rede de alcance que eu não quero ser o influenciador da marca, eu quero ser o cara que está gerenciando, entendendo o que a gente pode revolucionar quando o assunto é marketing, né? O quanto que a gente pode... cara, o Experience para mim esse ano foi um projeto muito legal, assim. Não só para falar do influenciador, mas porque para mim o influencer ele representa a comunidade. Principalmente o que a comunidade quer ser, né? Você olha para Carol, você olha para Bruna, você olha para Bia, você fala, cara, eu quero estudar, trabalhar e ter o corpo dessa mulher. Porque eles têm uma vida também lá fora de boxe, né? E como é que elas conseguem chegar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me enquadro também no perfil do Broco. Porque é um cara extremamente intelectual, muito inteligente, não tem um corpo atlético perfeito dentro de um padrão, mas é um cara que é super saudável. Porque, mano, o cara levanta 150 quilos de clean, velho. O cara, então, tá muito... Então, dentro da curva da saúde, ele tá muito melhor do que muita gente que é magra, mas, ou sim, top completamente sedentário. De remédio, alguma coisa. Então, assim, ele representa também uma fatia da comunidade. Ele também influencia a galera. Uma grande fatia, né? E eu acho o mais importante de tudo é a pessoa estar na luta, né? Total, a pessoa cara, tá ali. Tipo, tá ali, tá ativo, tá querendo... Dando a cara a tapa. Pô, cara, eu acho isso perfeito. Mostrando e mostrando, né? De uma maneira mais... Não vou dizer mais real, mas de uma maneira que as pessoas conseguem se conectar mais... Que, cara, não é só maravilhas. Não é só maravilhas. É um processo que muitas vezes é difícil. Algumas pessoas vão
passar por muito mais perrengue do que outras para chegar em certo objetivo, total. né? Então, eu acho que é até por isso que muita gente realmente se identifica com o Broco, né? Demais, cara. Demais. E as marcas que ele representa hoje, né, cara? O cara é extremamente inteligente, fala não sei quantas línguas. Foi meu professor, né? O cara é sinistro. Foi teu professor? Foi meu professor, quando eu tinha 12 anos, 13 anos. Caraca, velho. Eu tinha 13 e ele tinha 18, professor de inglês. Olha só. Que top, cara. É bizarro, né? E aí, ter criado esse evento, né, pra galera, e entender que, por exemplo, tem uma parcela dentro da nossa comunidade, não só o coach que tem a necessidade de desmistificar a ginástica pro ensino, né, descomplicar a ginástica pro seu aluno, ensinar o seu aluno, eu percebi que dentro dos camps tinha muita gente que queria participar daquela experiência também. Uhum. Porque a gente não entrega só conhecimento, né, e sabedoria. A gente entrega uma baita experiência pro coach que vai lá fazer. Então, tinha muito aluno. Pô, cara, o último camp teve um padre que foi fazer o nosso camp, cara. Olha só que sensacional, isso é cara. muito maneiro, né? Vamos lá. Eu vou encontrar uma maneira da gente caminhar pro final juntando os games desse ano com os camps. Quer dizer, com o camp e com o experience. Por quê? Porque desde que o senhor Rafael entrou e começou a falar, começou a mostrar o trabalho dele, ele já deixou claro a importância da base de ginástica pro meio, né? O que acontece no CrossFit? A gente chega, mete a mão na argola, quer subir. Mete a mão na barra, quer subir. Vê alguém andando de cabeça para baixo e quer andar. Só que, para fazer isso, a gente pula várias etapas do processo, né? Na grande maioria das vezes, a gente pula várias etapas do processo. Da natureza do ser humano, né? Da natureza, em qualquer coisa, né? Só que chegou um ponto em que as pessoas que pularam e não se atentaram, né? Não se ligaram que tinham que voltar e trabalhar aquela base, porque seria importante, foram, de uma maneira, penalizadas no maior estágio, né? No maior palco do nosso esporte. Perfeito. Dos games desse ano. Perfeito. E você tava lá, pela primeira vez nos games desse ano. Pela primeira vez, isso é muito legal, cara. Então, primeiro, como é que foi isso pra você, né? Como é que foi você estar lá nessa experiência, num games que vai mudar completamente, né? Já mudou completamente a maneira como as pessoas treinam, como as pessoas que buscam desempenho treinam. Acho que desde quando eu tive a oportunidade de mostrar um conteúdo mais aprofundado que nem sempre eu conseguia trazer no final de semana, que um workshop, uma clínica, eu não consigo aprofundar lá, né, da maneira para a pessoa entender todo o macro de ensino, desde o movimento, a perspectiva de crescimento do esporte, né? E dentro do camp a gente consegue trazer a história da ginástica, a gente consegue trazer a base de desenvolvimento aplicada do CrossFit atual, mas também com uma perspectiva de crescimento daqui a 5 anos, né? E, cara, desde quando a gente fez o nosso primeiro camp, no meu primeiro camp, a gente passou pirueta pra galera. A gente falou, cara, se prepare que um dia vai chegar. Está lá no camp, inclusive a gente faz adaptação com caixa e double para fazer os back dips, para aprender a base de suporte, que seria basicamente aquilo que eles fizeram de prova de paralela, que é um implemento dentro da ginástica. Paralela simétrica, né? Que é a paralela masculina. E, cara, foi muito louco, porque eu quando comecei o CrossFit, eu tinha uma condição de vida muito baixa, né? Vim de uma família muito humilde, então, quem pagou minha faculdade foi a minha ex-sogra, Ângela. Inclusive, obrigado, Ângela. Vou passar depois o link desse... Vamos fazer um corte. Pra você. Sou eternamente grato, porque, de fato, ela estendeu a mão num momento muito difícil da minha vida e eu pude pagar a faculdade, ela pagou pra mim, me ajudou no tratamento na época e, cara, foi essencial, porque eu acho que eu não estaria aqui hoje se uma pessoa não estendesse essa mão pra mim, né? E eu tento, muitas vezes, tentar fazer isso de alguma forma para as pessoas que vão aparecer no meu caminho também. E quando eu vim para o CrossFit, cara, os cursos, teve cursos que eu não tinha dinheiro para pagar também. O Level 1 eu não consegui pagar. Pagaram para mim, o André pagou para mim, né, da Sinistro. Então foi sendo uma transição, aí depois melhorou muito, porque eu comecei a dar aula de personal. Então, cara, em um ano eu ganhava mais do que os meus técnicos de ginástica. Tanto que eu queria trazer eles junto comigo, mas eles não tinham muito... Não sabiam como lidar com aquele mundo da academia. E em 2017 eu fiz uma transição, né? Onde eu tive mais recursos, né? Porém eu não tinha mais tempo. Então, cara, desde quando eu entrei, tinha um sonho de ir pro Games.
ensinava a galera, via só na telinha e, cara, enfim. E esse ano eu tive a oportunidade, graças a Deus, e muita ajuda, muitas pessoas na caminhada, de poder ir pro Games, e não somente como um telespectador. A gente foi com um stand lá, junto com o Witch, né? A gente foi para vender grip mesmo, vender os acessórios, mostrar para o americano que a gente é foda no que a gente faz e que a gente pode fazer produtos tão bom quanto do mercado deles. E ter visto essa... Porque acho que teve um impacto muito grande esse ano, né? Enorme. Anos anteriores, a gente percebeu que tinha provas que traziam um nível de dificuldade mecânica maior, mas que não era tão gritante esse entendimento. E eu estar lá e ver o cara fazendo paralela, né? O cara fazendo pirueta, o cara fazendo, strict handstand face to wall. E eu falar, mano, isso aí é um processo de ensino que eu passo pra galera. Eu falei, mano, olha só que da hora isso, cara. Eu fiquei emocionado, né? Por estar numa outra fase da minha vida lá, presenciando esse crescimento do esporte e percebendo que a comunidade olha para o esporte clássico cada vez mais com outros olhos. Ele entende, né? Hoje eu fiz um vídeo do chinês que tem uma das notas de dificuldade, né? O grau de dificuldade mais altos do mundo, que teve o maior grau de dificuldade até hoje. E a galera comentando insanamente, falando, nossa senhora, que sinistro, meu, pra mim balançar já é difícil, imagina fazer o que esse cara tá fazendo. E isso pra mim, cara, me remete muito ao Rafa quando ginasta, que treinava desamparado, sem incentivo, sem valorização, lesionado muitas vezes. E eu ficava me perguntando, quando que a galera vai realmente olhar pro meu esporte e vai falar, cara, que foda isso aqui? Ou o cara vai olhar um movimento que eu sei fazer, que eu aprendi nesses 12 anos, e vai falar, nossa, Rafa, deve ser muito difícil você fazer isso. Porque não tinha, cara. Sim. Meus amigos não sabiam que existia ginástica na minha cidade. A minha mãe não via eu fazendo ginástica, né? Ela não entendia o que era aquilo ali. Então foi muito louco, foi uma mistura de emoções e ao mesmo tempo perceber que a gente está no caminho certo da linha de raciocínio e entender que a gente está trazendo a ginástica artística de uma forma descomplicada e mostrar para a comunidade que, cara, uma boa base, ela além de trazer para você uma perspectiva de longevidade dentro do esporte, ela pode trazer uma perspectiva de muito crescimento dentro do esporte, né? Que nem eu falei anteriormente. Pô, cara, nenhum momento da história da humanidade mulheres demonstravam capacidade física no implemento argola. Essa semana eu tive um contato com uma menina que fez um curso comigo há 3, 4 anos atrás. Ela falou, Rafa, eu consegui o Ring Muscle Up. Deu, cara, tu deve ter se dedicado pra caramba, né? Porque não é fácil tu tomar uma decisão, né? Como tu empreender muitas vezes, Sim. né, cara? Você vai abrir uma empresa, você vai abrir um box, você vai falar, cara, agora o bicho vai pegar. Vou abdicar de muita coisa, vou ter que me dedicar mais, vou ter que ter uma disciplina, vou ter que ter pessoas junto comigo, vou ter que aprender a treinar pessoas para o meu negócio dar certo. E quando você toma essa decisão com o movimento de ginástica, de LPO, com uma carga, com o teu condicionamento, você também vai ter essa disciplina, né? O Vini está agora se propondo a fazer o Endurance, a prova de maratona. Já abandonou, já. Já abandonou. Fez a primeira. E, cara, é um Sim, sacrifício, sim, né? Você vai total. ter que ter um sacrifício, tu vai ter que ter uma dedicação muito ampla para isso, né? E a gente percebe que a comunidade está cada vez mais consciente, né? Os coaches... Pô, cara, eu fazia enquetes há 4 anos atrás, eu ficava assustado a capacidade de entendimento da galera, né? Sobre essa perspectiva de ensino, Sim. progressão e tal. E hoje, cara, muito bom que tem cada vez mais pessoas falando disso, entendendo, fazendo curso e tudo mais. E, cara, hoje eles entendem muito melhor como é que funciona um pouco mais a dinâmica, né? Ou como que funciona a construção do movimento. E a gente percebe que, comparado a outros esportes, né? Pô, a gente comentou sobre isso também, né, Axel, em outra oportunidade, que, pô, cara, a galera do CrossFit levanta muito peso, né, cara? Se a gente parar para traçar um paralelo, né, entre a capacidade dos atletas de CrossFit em levantamento de peso, em endurance e em ginástica, levantamento de peso e endurance estão muito mais perto do que os atletas de elite dos seus próprios esportes, do que a ginástica. Total. Né? Na ginástica a gente não tá nem em nada, né? Não. Como você
tem gente que não vai saber disso. Então, muscle up vale quanto, Rafa, na ginástica? Então, na Ring verdade, muscle up. o muscle up, o ring muscle up, como é executado dentro do CrossFit, ele é considerado no rep. Desclassificado. Você tá desclassificado. Na verdade, tem um movimento que é muito parecido, que no Brasil a gente chama de tomada dianteira, ou dentro do inglês, front upper rise. E ele é executado, ele deve ser executado com o braço estendido. Por isso que muito ginasta que entra dentro do CrossFit, ele vai começar a fazer o ring muscle up muito assim. Eu fazia muito assim. Sim. Com o tempo eu fui aprimorando a puxada mais voltada para o ombro, que seria uma mecânica mais ideal e efetiva para o processo de inversão. Então, dentro da ginástica, cara, se você não faz com o braço esticado e você não chega no L-sit, é considerado no rep. Sim. E esse movimento dentro do código de pontuação, ele vale B. Ou valia B até quando eu entendia do negócio, porque hoje eu não estudo mais código de pontuação. Então, do A até o G, o F, vai aumentando a pontuação que você vai ganhando de acordo com o grau de dificuldade. Então, B é muito baixo, né? Você e isso não é considerado pelo movimento, a característica do nosso movimento dentro da ginástica. Não é nem B. Não é nem B, não é nem A. Pois é. Então, para vocês terem uma ideia, né, do quanto a gente ainda tem a evoluir. E você acha que o sucesso, por exemplo, dos camps, né, que estão sempre lotados, que hoje, por exemplo, se a gente você abre o Instagram da vida hoje, né, e aí você começa a fuçar nos perfis de CrossFit, o que mais falam é ginástica, por exemplo. Sim, né? sim. Na maioria, alunos seus falando sobre ginástica, passando dicas sobre ginástica. Você acha que por ter a oportunidade de ter esse tempo a mais para aprofundar e mostrar o porquê de certas coisas, você conseguiu popularizar de uma maneira maior isso e mostrar a importância, o valor da construção dessa base, desse processo de aprendizado? Cara, não é demagogia, né? Eu acho que a maneira como a comunidade nossa no Brasil via ginástica há um tempo atrás, hoje se mudou completamente. E eu acredito que durante muito tempo, por ter uma expressão online, isso pôde se popularizar de muitas formas, né? Desde processos, desde mecânica, desde o processo metodológico de fato, né? Da galera que foi se formando, acho que ajudou muito a comunidade a entender muitas coisas, né? Obviamente que eu acredito que eu não sou o único e eu acredito que todo mundo tem o seu mentor. Eu também tenho os meus mentores de ginástica, né? Pô, esses dias eu fiz uma reunião com o Manuel Carvalho, da Espanha. Ele é um dos caras que eu gosto pra caramba de ver o trabalho dele. Ele é um cara muito didático também. Vem da ginástica artística, de uma família extremamente tradicional da ginástica olímpica, né? O irmão dele tem 3 elementos no código de pontuação. O cara era sinistro, se não me engano foi campeão olímpico de algum aparelho. E ele, né, o pai dele também foi outro grande ginasta na Espanha, na Europa. E a gente estava fazendo uma reunião voltada para Sky Hill dentro da Europa, né? E eu falei, cara, que massa, esse cara foi um dos meus mentores, assim. É um cara que eu sempre admirei. Na época da ginástica eu via o vídeo do irmão dele, do pai dele, né? E hoje a gente tá trocando ideia aqui, falando sobre a nossa comunidade. Olha que massa isso. David Duran foi um cara que me inspirou demais. Então, assim, todo mundo tem o seu mentor, né? E eu acho que através dessas referências, através de muitas pessoas boas que foram trazendo junto comigo, a gente pôde trazer uma perspectiva de ensino bem diferente, né? Uma mudança associada à complexidade ginástica, desmistificando ela, simplificando o processo de ensino. Na época que eu comecei a dar curso, tinha o Gymnastic dentro do CrossFit, né? No Brasil, mas muita gente que fazia comparava, falava, cara, é outra linha, eu não consigo aplicar tão bem no dia a dia quanto eu consigo o teu processo metodológico. Então, acho que ajudou bastante, sim, né? Mudou um pouquinho aí a cabeça da galera, espero que sim. É o que eu recebo de feedback de muita gente. E a gente tenta fazer isso cada vez mais, né, cara? Acho que a gente não para de inovar, de criar novos serviços, novos produtos para sempre estar em alta no hype. Então, uma galera ficou muito interessada no Experience, né? Olhando aquele pessoal todo lá. E eu queria que você falasse pra galera, né? Explicasse pra galera qual que é o objetivo do Experience. Por quê? Eles vão ter uma oportunidade de ter um contatozinho, né? Porque muitas pessoas não vão pro camp porque não são especialistas, né? Não são treinadores, não querem se aprofundar tanto assim. Sim, né? Não total. querem ensinar. Exato. Elas querem apenas ensinar. Exato. E no Experience elas vão ter uma oportunidade disso, né? Cara, que nem teve o último camp em Recife, né? Bem fresco na memória, teve uma médica, teve, aliás, 2 médicos, né? Ela mais um médico,
que é aluno somente, né? Não tem a pretensão de ensinar ninguém. Ela teve câncer, curou, tá no processo de cura do câncer e foi para, né? Enfim, para vivenciar aquilo, aprender um movimento diferente, superar os seus medos. E isso aconteceu várias vezes também dentro do camp e eu pude perceber que, cara, esse tipo de projeto, o camp da IRC, tem 2 etapas. Tem o Camp Level 1, que são 4 dias, e tem o Camp Level 2, que são 5 dias, né? Tem um valor agregado bem alto, né? Porque, primeiro, que conhecimento não tem que ser barato, ele tem que ter um valor agregado. O profissional tem que entender isso, porque é isso que ele vai cobrar depois do seu aluno. Sim. Né? O conhecimento que ele adquiriu, o que ele investiu, e o quanto que isso vai valorizar o trabalho dele, a hora de trabalho dele. Só que eu pude perceber que tinha uma carência dentro da nossa comunidade que quer fazer uma clínica, que quer ter uma vivência dentro da nossa modalidade, mas que não quer ter uma palestra falando sobre biomecânica, fisiologia do exercício, resposta do treinamento, enfim, N coisas mais técnicas, né, que seria para o cara que vai ensinar. Então, a Experience foi um projeto que me inspirou muito do Power Monk, né? Quando eu fui em 2018 pela primeira vez. Eu acho isso muito legal, porque, cara, você tá sempre em movimento, sempre aprendendo, ter os seus mentores é muito importante. Acho que uma coisa que o cara não pode parar e sentar numa zona de conforto e achar agora eu sou o cara. Sim. Então, assim, acho que é muito importante isso. E, pô, eu vim de lá, assim, com muitas ideias, querendo executar isso na época. Tive outros projetos em paralelo, além do meu camp, né? Camp com o Júnior Carvalho, João, que era um camp também de 3 dias, se eu não me engano, que trazia LPO, programação para atleta, ginástica. Tudo foi moldando e me preparando. Tive, cara, N dúvidas se eu fazia esse projeto com alguém, como é que eu poderia estar montando isso, né? E esse ano, cara, eu falei, cara, é o momento. Me veio no coração, é o momento de lançar isso para a comunidade, né? De trazer uma coisa que... Porque o que acontece, Axel? Olha só que legal, cara. Na minha perspectiva, muita gente acaba saindo da modalidade porque chega um momento que esfria. Sim. Pô, vira uma rotina aquilo ali e o cara esfria. O cara vai sempre pra competição, ou às vezes nem participa de competição porque também não gosta, tem muita gente que não gosta, e o cara esfria. Porque o cara, cara, não tô aprendendo muito mais coisa, já foi aquela minha vibe do começo. E eu aprendi isso com o Ricardinho, com o seu médico que faz crossfit, o Dr. Rodrigo, com o pessoal do crossfit que eu tive um contato maior esse ano, que, cara, se tu tá longe da fogueira, mano, você vai esfriar. Então esse projeto, cara, ele tem como um foco também, um propósito muito forte, de sempre estar aquecendo a comunidade. Porque o cara vai lá, o cara vai se divertir, o cara vai aprender e o cara vai treinar pra caramba. Mas assim, qualquer pessoa vai poder participar. Sim. Não é o atleta, né? Não é feito pro atleta elite. Aquilo ali é uma coisa pra comunidade. E hoje a gente entende que a comunidade não é para quem está condicionado. É para quem quer mudar de vida. É isso. Então, esse foi a ideia do projeto, né? Causar uma experiência para a comunidade, aquecer a comunidade, levar pessoas como você para dar uma palestra, treinar junto com a galera, né? Falar um pouquinho sobre técnica de movimento, sobre experiência dentro da comunidade e a galera sair de lá falando, cara, eu nunca vou largar isso aqui. Sim. Isso aqui mudou minha vida e eu tô quente com essa experiência que eu tive. Isso é muito legal, né? Porque é mais palpável, né? Pra toda e qualquer pessoa. Total. Tipo, mesmo eu que já trabalhei dentro da empresa, né? E que já tive várias oportunidades, às vezes, né? Em momentos que fiquei longe do fogo, desaqueci. Total. Só que eu tenho oportunidade de, por exemplo, ir pra uma Copa Sur da vida, para ir para um Games da vida, para estar em contato sempre com a fonte, né, do CrossFit, principalmente no Brasil e no resto do mundo. Agora, quem tá em casa, né, no dia a dia. Quem é apenas praticante, não. E eu acho isso muito legal, né? Eu tava conversando com um amigo meu outro dia e falei, cara, esses dias eu parei para pensar e falei, cara, eu e várias pessoas, né, a gente tem muito a ensinar sobre CrossFit pra galera ainda. Demais. Porque tem muita coisa que, infelizmente, não é passada e que deve, com certeza, ser passada. E o óbvio sempre vai ter que ser dito, né, cara? O básico Sim. sempre vai ter que ser ensinado. A gente sempre vai ter que relembrar, né? Nossa capacidade de absorção de N coisas é limitada. Então, a gente sempre vai
vai ter que estar reforçando esse ponto. E eu acho muito legal isso que você falou, Axel, sobre a comunidade, esse aquecer, porque, cara, é que nem um casamento, né? Qualquer tipo de relacionamento, ele tem alguns gatilhos e ele é muito importante ter os momentos. Eu e minha esposa, a gente tem 2 filhos, né? Um de 5 anos e um de 6 meses, vai fazer agora, né, amor? E, cara, apesar da nossa vida ser super corrida, a gente tem que ter momentos, eu e ela. Sim. A nossa chama tem que estar reaquecida, a gente tem que sentar, olhar no olho do outro e conversar. O CrossFit, com o aluno, com o praticante, ele precisa desse momento também. Ele precisa ter um momento dele, falar, cara, eu tô aqui, quero te ajudar, Sim. eu mudei tua vida, você mudou a minha, nós estamos aqui junto, entendeu? Tá perto realmente da comunidade pro cara ver o quanto que é impactante. Cara, acho que hoje o camp da IRC, ele é o curso de formação que tem o maior valor agregado do Brasil. Eu, pelo menos, hoje eu não sei qual curso dentro da nossa comunidade, no Brasil, que tem o maior valor agregado que a gente tem. Mas, por que o nosso curso sempre está lotado, né? Porque, cara, a gente não entrega só o ensinar a ensinar. A gente entrega uma experiência para o coach sair de lá e falar, cara, é por isso que eu entrei. Esse é meu propósito aqui. Esse é um propósito que eu nunca posso esquecer. Que eu transformo vidas todos os dias. Que eu sou uma peça fundamental e que eu posso salvar muita gente, cara. Então, através desses recursos que eu aprendi esses 4 dias, com essa comunidade que se desenvolveu, eu vou fazer a minha parte. Custe o que custar. É uma lembrança, né? É uma lembrança. É uma lembrança que, com o passar do tempo, acaba realmente sendo esquecido, né? O verdadeiro propósito do porquê que você entrou, porquê que você decidiu começar a fazer aquilo. Demais. Caminhando, então, agora, literalmente pro final, reta final, Rafa. A gente passou nesses últimos anos aí, você passou por, altos, baixos, né? Uma trajetória muito rica, eu diria assim, de acontecimentos. Quais você diria que são as principais lições que você teria para passar adiante? Por exemplo, né? Nossa, por isso que é importante você ouvir podcast. Vamos lá. Tem o Pedro e o... Esqueci o nome. Anthony. Pedro e o Anthony. Você não poderia falar com eles. Você tem a oportunidade de deixar um bilhete pro Pedro e pro Anthony, né? Que eles vão levar e carregar pro resto da vida. Quais seriam os 3 principais pontos que você colocaria nesse bilhete? Cara, nunca negocie os seus valores, o seu caráter. Nunca trate mal uma pessoa. Trate bem as pessoas. Tenha cumplicidade e empatia com o ser humano. E nunca pare de evoluir. Nunca pare de crescer. Eu acho que nós somos seres evolutivos, né? A gente tem uma capacidade que nós mesmo, a gente não consegue visualizar, né? As coisas vão acontecendo e às vezes a gente fica, uau, como é que eu cheguei nesse ponto hoje? Talvez o cara de 10 anos atrás tinha o sonho, tinha o desejo, mas ele não imaginava que poderia chegar tão aqui, né? E hoje eu percebo que, cara, a gente pode ir muito mais longe do que a gente imagina. Então, cara, não desista dos teus sonhos, né? Não pare de evoluir para realizar os teus sonhos. Não negocie seu caráter. E trate bem as pessoas. Eu acho que são 3 pilares aí fundamentais para que eu quero ensinar para os meus filhos. Show, é isso. E o exemplo, né? É o exemplo. Então, você tá dando um baita no exemplo, irmão. Que isso, mano. Obrigado. Baita cara, no exemplo. Obrigado. Onde é que a galera pode te encontrar aí nas redes sociais? Cara... Camp DRC esquece. Só ano que vem, lá pro final do ano, não tem mais vaga. Cara, a gente tá presente no Rafa Kiliper ali no Instagram. IRC Fitness Oficial, que é a nossa página oficial da IRC, onde tem toda a nossa comunidade, desde os programas online que a gente faz, né, as nossas provas sociais, a galera que realmente é mudada com a nossa metodologia. Skyhill BR, né, onde você vai estar por dentro das promoções, das ações, né, para sempre estar protegido e ter segurança nos treinos. Skyhill USA, que é a nossa distribuidora agora para o mundo, né, a gente já está distribuindo aí, cara, para a Ásia, para a Arábia Saudita, para a Europa, e a gente vai distribuir a nível mundo, mostrar que o Brasil tem um puta potencial aí, gigante de crescimento, não só de acessório, mas de serviço também.
Cara, siga toda a galera aí da equipe, que vale muito a pena. A galera sempre tem conteúdo muito bom para ser passado. E siga o Instagram do RC Experience, que hoje é o curso que a gente abriu, que tem vagas, né, pro ano que vem. O nosso primeiro lote a gente já esgotou, né, ele esgotou em 10 dias. O segundo lote a gente vai abrir em breve, tá? Ele vai ser aberto em breve. Então, assim, se organiza. Pensa que, cara, tu e a tua mulher que fazem CrossFit é a férias de vocês. É a viagem que você vai programar para outubro de... novembro, né? Novembro de 2023, num lugar paradisíaco, para pegar uma cor, treinar, se divertir, comer bem, passear e tá com a galera que você admira, né? Então, assim, organiza as tuas férias, que em breve a gente vai lançar o módulo 2 e fica ligado aí nas nossas redes sociais. É isso, galera. Todos os links estão aqui na descrição, né? Seja no podcast, seja no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal da Hopper. Todo mês tem um podcast novo e toda semana tem um vídeo novo no canal. Deixe seu like no vídeo e até o próximo. Um abraço. Valeu.